Olá, boa noite. Boa noite a minhas amigas e meus amigos do Centro Espírita Jorge Olímpio. Boa noite também, é claro, aos amigos de outras casas espíritas e que também estão nos assistindo. E também boa noite aos que não estão filiados a nenhum centro espírita, mas que participam hoje aqui conosco. Esta é a minha primeira preleção nesta casa de caridade e, como sempre, em todas as palestras que faço, para mim é uma grande alegria poder estar aqui para falar dessa bendita doutrina de consolações e bênçãos para as nossas existências. Que o nosso amado Mestre Jesus nos ampare, alargando sempre as nossas percepções para que a gente enxergue as bênçãos incessantes em nossas vidas. Que ele amplie a nossa permeabilidade, a sua doce influência sempre benfazeja em nossas vidas, auxiliando também com as nossas limitações, com a nossa ignorância e com a nossa falta de fé. Vamos fazer uma oração para começar nosso trabalho? Elevemos os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus. Amado Mestre, nós lhe agradecemos essa oportunidade. Auxilia-nos na nossa compreensão. Que o teu amor seja a tônica do nosso encontro. Sei conosco agora e sempre. Que assim seja. Maravilha! Muito bom, né? A gente começar com a oração e lembrar do Evangelho do Cristo. E aí, já que a gente vai falar hoje sobre laços de família, é bom a gente se remeter ao capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. É um texto escrito pelo próprio Kardec, onde ele fala que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Muito pelo contrário, diz Kardec, os laços se tornam mais fortalecidos e apertados. Já o princípio oposto, isso sim os destrói. No espaço, diz Kardec, os espíritos formam grupos ou famílias que são entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança nas inclinações. Kardec diz que esses espíritos, ditosos por se encontrarem juntos, se buscam uns aos outros. E aí a gente vai ver que a encarnação apenas momentaneamente os separa. Justamente porque, ao regressarem à erraticidade, ao plano espiritual, novamente eles se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Kardec, como sempre, muito brilhante, vai nos fazer perceber que muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo para aqui, para o planeta Terra, reunirem-se na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. É Kardec que também vai nos trazer nesse texto maravilhoso que se uns encarnam e outros não, nem por isso eles deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres no plano espiritual velam pelos que se acham encarnados, como diz Kardec, em cativeiro, né? Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Então a gente acaba evoluindo mutuamente. E aí Kardec diz que após cada existência, todos têm avançado um passo no caminho do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, né? Mais viva se torna a afeição que há entre eles, justamente pelo fato de que vai ser uma forma mais depurada de afeição
que não vai ser perturbada pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Kardec diz que os espíritos podem, desse modo, percorrer um número ilimitado de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Olha que fala interessante, né? Ele diz o quê? Que está muito claro, está muito bem visto, que aqui se trata de uma afeição real, de alma a alma, que a única afeição que sobrevive é a destruição do corpo, justamente porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm absolutamente nenhum motivo para se procurarem lá no plano espiritual, no mundo dos espíritos. Aí a gente vai ver, como disse Kardec, que só são as afeições realmente duráveis as espirituais, que a natureza carnal se extinguindo, obviamente elas também se extinguem. A carne se extinguindo, as de natureza carnal se extinguem também. Então, da mesma forma, a gente sabe que essa causa não subsistindo no plano espiritual, a alma continua subsistindo, né? E aí Kardec diz que no que se concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas aí não têm nada uma com a outra, né? Não são nada umas para as outras. A morte separa elas tanto na terra quanto no céu. Enquanto que a união e a afeição que existe entre pessoas que são parentes, por um índice de simpatia, a gente vai ver o quê? Que a gente percebe que existe uma simpatia anterior que as aproximou. Daí a gente vem falando que alguém cujo caráter, o gosto, os pendores não tem nenhuma semelhança com os seus parentes, não é da família, a gente não fala assim? Kardec coloca exatamente isso. Que quando fala isso, a gente está falando mais a verdade do que o que a gente podia imaginar. Né? Ele diz assim, dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. É interessante, né? Aí Kardec vai lembrar que Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos que são antipáticos, ou então que são simplesmente estranhos entre si, com o duplo objetivo de servir tanto de prova para uns e para os outros serve de meio de progresso. Então é interessante, né, que a gente percebe que desse modo os maus se melhoram pouco a pouco, justamente no contato com os bons e justamente pelo efeito dos cuidados que se lhe dispensam. É exatamente isso, a gente percebe que o contato pelo exemplo, o exemplo arrasta. Aí o caráter desses maus vai se abrandar, os costumes vão se apurar e as antipatias vão se esvair. Aí Kardec diz assim que é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O medo que, na verdade, a gente vê que algumas pessoas têm, que o parentesco aumente indefinidamente, justamente em consequência da encarnação, da reencarnação, é de fundo egoístico. Kardec vai dizer que esse medo prova na pessoa que sente ele uma falta de amor, uma falta de um amor bastante amplo que possa abranger um grande número de pessoas. É interessante a gente lembrar, né, que um pai que tem muitos filhos, ele ama menos aos filhos do que amaria se fosse só um filho. Pois é, aí a gente precisa realmente alargar o olhar, né? E aí Kardec diz, né, para os egoístas se tranquilizarem, porque não existe fundamento para o medo dessa natureza. De fato, um homem pode ter tido, por exemplo, 10 reencarnações. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas.
em um número, sei lá, proporcional de filhos ou de parentes que sejam novos a cada encarnação. Não. Na verdade, ele vai encontrar sempre os que foram objeto de sua afeição. E é bom lembrar, né, que esse objeto de afeição são as pessoas às quais ele se ligou de verdade. Né? Pode ter títulos diversos, pode ser pai, irmão, tio, primo, amigo, mas ele pode ter aquele vínculo ali verdadeiro. Agora é interessante a gente perceber que você pode ter a mesma mãe em várias encarnações. É preciso a gente tomar muito cuidado com essas argumentações. Mas vamos falar sobre a visão anti-reencarnacionista, que na verdade anula a pré-existência da alma antes do nascimento, né? Já que o corpo foi criado junto com a alma, não existe nenhum laço anterior entre as almas. E aí, nesse caso, a gente sabe que elas são completamente estranhas umas às outras. O pai necessariamente é estranho a seu filho, né? Aí Kardec diz que justamente a filiação das famílias fica reduzida à filiação corporal apenas, sem qualquer tipo de laço espiritual verdadeiro. E aí Kardec vai dizer que não existe um motivo para quem quer que seja se glorificar de ter sido ancestral, ou digamos, descendente, melhor dizendo, de um tal antepassado, tal personagem ilustre. Não faz nenhum sentido. Já com a encarnação, com a lógica da reencarnação, os ascendentes e descendentes podem já terem conhecido uns aos outros, terem convivido, terem vivido juntos, terem amado, e podem inclusive se reunir mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Então a gente vê que a lógica da reencarnação une mais. E isso, é claro, eu estou falando com relação ao passado, né? Com relação ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da visão da não reencarnação, a sorte das almas, o destino das almas, já está irrevogavelmente determinado. Após uma só existência, né? Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno. A fixação definitiva desse destino, dessa sorte, quer dizer o quê? A cessação de todo progresso, de toda evolução. Porque se houver algum tipo de progresso após a morte, já não existe aí uma sorte definitiva, né? Não existe aí um futuro definitivo. Conforme a pessoa tenha vivido bem ou mal, ela vai imediatamente ou para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ponto final. E aí, nesse momento, obviamente, que ficam imediatamente e para sempre separadas, sem qualquer esperança de tornarem a se juntar, né? Se elas forem para cada um para um lugar diferente. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, um marido, mulher, irmão, irmã, amigo, nunca mais vai se ver. Porque pode estar certo de que, com certeza, cada um vai para um canto e rompeu e nunca mais vai se ver. É uma ruptura absoluta dos laços de família. Já com a visão da reencarnação e do progresso, ou seja, da evolução espiritual, aí a gente vai dar lugar ao quê? Que todos que se amaram vão tornar a se encontrar tanto na Terra quanto no espaço, no plano espiritual. E todos juntos vão gravitar rumo a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses vão retardar o seu adiantamento e vão retardar a sua felicidade. Mas não há para eles uma perda de toda esperança, como na outra visão. Aí Kardec diz que essas pessoas, quando ajudadas, encorajadas, amparadas pelos que os amam, um dia vão sair do lodaçal, e o lodaçal é bom lembrar, no qual eles próprios se enterraram. Né? Com a visão da reencarnação, diz Kardec, existe uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. E justamente daí existe um estreitamento dos laços de afeição. E aí Kardec conclui dizendo que existem 4 alternativas ao homem. Apenas 4 alternativas com relação ao seu futuro.
né, do pós-morte, do além-túmulo. Ele diz que a primeira alternativa é o nada, a visão materialista que vai dizer que não existe nada depois. A segunda visão é a visão panteísta, que vai dizer que você morre e vai ser absorvido pelo todo universal. A terceira visão é a visão da individualidade com a fixação definitiva do destino, da sorte, segundo a visão da igreja, na fala do próprio Kardec. Enquanto que a quarta opção é a opção espírita, que vai dizer que a individualidade tem uma progressão indefinida, conforme a visão espírita, ou seja, está sempre evoluindo. Então, segundo as duas primeiras visões, os laços de família se rompem completamente por ocasião da morte. Não tem absolutamente nenhuma esperança de reencontro, das almas se reencontrarem futuramente, né? Ou você é materialista ou panteísta, você não vai reencontrar, não tem isso. Com a terceira, a gente vai ver que existe a possibilidade de se reencontrar se e somente se vocês sigam para o mesmo lugar, né? Se vão para o céu, ótimo. Se vão para o inferno, ótimo. Se vão para a mesma região, vocês vão se reencontrar, beleza. Se não, não tem reencontro, certo? Não tem como. Já com a visão reencarnatória da pluralidade das existências, que obviamente é uma visão inseparável da visão da evolução espiritual, na fala de Kardec, da progressão gradativa, existe uma certeza de continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que vai constituir a verdadeira família na visão espírita. Interessante, né, a fala de Kardec. Isso me faz lembrar também um livro chamado Nós, Psicografia de Chico Xavier, e aí o Espírito Emmanuel tem um capítulo chamado A Família, e ele vai dizer justamente que a família consanguínea é uma lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, de renúncia e de boa vontade. Olha que fala, né? Aí Emmanuel vai além e diz assim: de quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando a sementeira do destino. Aí ele vai e chama a gente, dá uma chamada, diz assim, ó: geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para a frente. Ou seja, a gente encarna com quem a gente precisa e merece. Se tem um sarapatel de coruja na mesma família, tem um motivo para isso. Aí Emmanuel continua dizendo que muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges, parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Ou seja, a gente ali está resgatando. Nada acontece por acaso. Aí Emmanuel diz que, se for pai, não abandone o teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, como se fora menos digno de atenção do que a hortaliça da sua casa. Os filhos são comparáveis a tratos de terra espiritual, que devolverás invariavelmente à espiritualidade na pauta da sementeira que lhes ofertes. Se for filho, não desprezes os teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza. Justamente porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região agora menos burilada e menos atendida.
Aí Emmanuel vai dizer justamente que o companheiro mais idoso, em toda parte, é o espelho do teu próprio futuro. Olha que fala aí, hein? É meio que uma chamada na chincha. E aí Emmanuel nos chama na chincha novamente, dizendo para a gente aprender a usar a bondade em doses intensivas, ajustando essa dose ao entendimento e à vigilância, para que a experiência em família não desapareça no tempo sem um proveito para o grande caminho. Novamente, chamando a atenção para a nossa necessidade de tomar consciência do nosso processo atual. Aí ele diz que quem não auxilia alguns não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera um pequeno desgosto doméstico, justamente sabendo se sacrificar com a necessária espontaneidade, com alegria, justamente a benefício dos irmãos de tarefa ou de um lar, não vai adiante se erguer como salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Como é que você vai ajudar o outro se você não dá conta de ajudar os que estão em casa? Não dá. Aí Emmanuel vai dizer que é preciso cultivar o trabalho, é preciso cultivar o silêncio, é preciso cultivar a generosidade, para assim a gente conquistar o respeito, sem o qual ninguém consegue se ausentar do mundo em paz consigo mesmo. Então é preciso cultivar esses valores. E aí ele continua dizendo, pela abençoada mão de Francisco Cândido Xavier, que se a gente não pratica no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, a gente não pode se demorar a buscar na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Ele diz justamente o quê? Que a gente não pode perder o tesouro das horas em reclamações inférteis, improfícuas ou destrutivas. Aí ele dá uma chamada novamente dizendo assim, ó, procura atender e auxiliar todos em casa para que todos te entendem e auxiliem na solução dos problemas do cotidiano. Ou seja, é preciso realmente que a gente crie um senso de família. Emmanuel diz que o lar é o porto de onde a alma se retira para o além do mundo e que não transporta no coração o lastro da experiência cristã. Se a gente não transporta, dificilmente a gente vai escapar das surpresas inquietantes e dolorosas. É preciso que a gente realmente tome consciência, né? Que a gente tem o que a gente precisa e merece. Aí ele vai e conclui dizendo que é preciso procurar o Evangelho com todos ou sozinho. E lembrar que todo dia é dia de começar. Aí isso também me faz lembrar um outro texto muito bom do livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas do médium conferencista espírita Edivaldo Pereira Franco, quando ela vai falar justamente no capítulo sobre família desse livro, que o processo reencarnatório é essencial para o crescimento do espírito. A Joana vai explicar, né, que o planejamento ele pode ser elaborado pelo próprio espírito, obviamente que desde que ele tenha condições morais, intelectuais, para poder fazer um planejamento dessa natureza, né? E no caso dos espíritos menos adiantados, obviamente que o planejamento espiritual vai ficar sob a responsabilidade de outros espíritos que estão mais esclarecidos e que têm a tarefa de auxiliar, né, de tutelar esse espírito. E a Joana diz que o espírito não pode esquecer que, além de buscar o progresso, ele deve tornar o mundo material um local bom de vivência, transformar o planeta Terra num lugar melhor. Pois é. E aí ela diz que é óbvio que as escolhas feitas nem sempre obedecem
aos compromissos firmados no plano espiritual antes da gente reencarnar. Claro que muita coisa muda quando a gente está por aqui, a gente esquece das coisas, então, dependendo dessas escolhas, essa encarnação pode ser compulsória, que obviamente vai impor ao espírito determinado processo educativo que ele não escolheu, é compulsório, né? Independente da sua vontade. Então, Joana diz que existem encarnações que são compulsórias para muitos espíritos, justamente que acumularam muitos compromissos, particularmente quando esses compromissos envolvem terceiros. Olha aí que fala interessante, né? Ela diz que o seu passado espiritual tem influência decisiva nesse processo de escolha. Aí as ligações que nós temos com desafetos são geradoras de reencontros para que a gente desfaça os laços de inimizade e ódio. E aí encarna no mesmo núcleo familiar. E aí a Joana vai dizer que o núcleo familiar é o mais propício para que nossas provas e expiações aconteçam, justamente porque nele existe a possibilidade de unir espíritos que estão precisando reparar suas faltas uns com os outros. E a Joana diz que como essa relação familiar entre os pais e os filhos tem essa premissa do amor, possivelmente a gente vai ver que alguns espíritos que não são afins ali conseguem amenizar suas resistências e viver a encarnação juntos na tarefa de evolução. Então ele vem ali para ter um aprendizado. A Joana fala, né, na sua abençoada obra Constelação Familiar, ela diz também de forma muito brilhante, né? Ela diz assim que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E aí a gente vê que a gente precisa assim, focar na questão da família e na questão da lei da reencarnação, e isso faz com que a gente chame uma atenção especial justamente para que essas palavras da amiga espiritual se fixem em nós. Joana diz assim que organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação e da imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre a família o santuário, que não pode ser jamais desconsiderado sem graves prejuízos para quem perturbe a estrutura. A Joana continua dizendo que a família é uma permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, justamente dando a elas a direção correta, a orientação segura, justamente para que os empreendimentos do futuro aconteçam. É muito bom a gente ter a doutrina espírita para nos elucidar isso, né? Aí eu me lembro também do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que temos um bom exemplo aí de planejamento reencarnatório na família, através da história de Raquel, né? A história da Raquel, Adelina e Segismundo, onde justamente esse último é que vai reencarnar numa família cujo pai foi assassinado por ele em uma encarnação pretérita. Olha para isso, hein? Que chance maravilhosa aí de desfazer o mal feito. Aí é bom lembrar que Joana diz o quê? Que por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual geralmente a gente gostaria de conviver com espíritos nobres, com espíritos ricos de sabedoria. Não. A gente vive no grupo onde melhormente, fala de Joana, são atendidas as necessidades de evolução. Olha que fala aí
a gente tem o que a gente precisa e merece. Ela deixa claro que a gente renasce na família que vai atender da melhor maneira possível o nosso plano reencarnatório, justamente com as provas e as expiações de que a gente necessita. Nós reencarnamos na família que vai nos ajudar no nosso progresso espiritual, no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual, através justamente desses burilamentos das nossas más tendências, através dos resgates dos nossos equívocos das existências anteriores. Então a gente tem a chance de amadurecer, a chance de crescer com isso. É importante a gente perceber que a família tem uma íntima ligação com a lei da reencarnação. A família na qual nós reencarnamos foi uma escolha nossa antes de reencarnarmos. E se não escolhemos, muito pior, porque foi uma reencarnação compulsória, né? E se a gente escolheu, é porque ela justamente atende às nossas necessidades evolutivas. Através da reencarnação, nós nos reencontramos justamente em família, né, sob a égide da família, em felicidade com os espíritos que em outras reencarnações fomos simpáticos e agora nos auxiliaremos mutuamente nessa jornada evolutiva, nessa jornada progressiva da evolução. E às vezes nos reencontramos com os antipáticos também, né? Os espíritos que no passado tivemos dificuldade de convivência, tivemos dificuldade de tivemos embates, problemas de relacionamento. Estamos ali agora no mesmo teto, ligados por laços sanguíneos, justamente para polirmos as nossas agruras e progredirmos mutuamente, resgatando nossos erros do passado. A reencarnação e os laços familiares, em síntese, são justamente o amor posto em ação. É preciso que a gente alargue nossos olhares para encararmos a realidade de que nós vivemos exatamente aquilo que necessitamos e merecemos. Então temos que ter muita gratidão, né? Apesar de conviver com fulaninho, beltraninho. É difícil, eu não sei se é fácil não, eu sei que é difícil. Eu tenho certeza que não é fácil. Agora a gente precisa ter mais gratidão pela circunstância que a gente vive ali. Ter mais gratidão por saber que a providência divina com certeza nos coloca onde a gente necessita para a nossa vivência. Então, com gratidão as coisas fluem muito melhor. E a gente tem que ter ainda mais gratidão por conhecermos a doutrina espírita, que liberta nossas consciências da ignorância e nos auxilia a encontrar um sentido para o que a gente está vivendo. Quando a gente vive tudo isso com um sentido existencial, fica muito mais fácil da gente enfrentar esses desafios que não são poucos. Mas a gente se sente mais fortalecido. Então, com o coração cheio de gratidão, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando a figura excelsa do nosso Mestre amado, Jesus de Nazaré. Senhor Jesus, abençoa nossas famílias. Ilumina nossos familiares um a um. Cada um com as suas necessidades, com as suas singularidades, com as suas peculiaridades. Ilumina suas consciências, estimulando a todos na sua jornada evolutiva. Ilumina também, Senhor, as nossas próprias, a fim de que possamos verdadeiramente figurar entre os seus seguidores, os seus discípulos, que possamos merecer esse título de discípulos de Jesus, de médiuns do teu amor na terra. Que o teu amor se realize através de nós. Que as tuas bênçãos possam ser por nossas mãos multiplicadas. Nós sabemos serem elas incessantes. Que elas se tornem uma realidade para todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos.
Ser conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Grande abraço, pessoal, e até a próxima com fé em Deus.